O ano era 2018, se eu não estiver enganado. Eu lembro como se fosse hoje. Era uma festa de gente branca. E um deles se aproximou. Ele chegou até a mim bêbado. Ele queria tirar uma foto ou fazer um vídeo, algo do tipo. Ele achou meu cabelo exótico. Teve coisas que eu demorei pra entender, sabe? Mas eu sempre senti. E a peça começa aqui. Para descobrir essa terra será preciso ir com calma. Olhar atentamente cada detalhe. Observar as características do lugar. As formas. As cores. O cheiro. Principalmente esquecer tudo aquilo que se ouviu antes. Rasguem vossos livros. Já não importa mais. Antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a voz do depois. E talvez você só consiga me ouvir ou me reconhecer lá na frente. Então eu vou precisar utilizar metáforas para me comunicar com você. Eu vou precisar trazer imagens para compartilhar os caminhos que me trouxeram até aqui. Tem algo trágico nessa história. Mas, por favor, eu peço, não tome nenhuma decisão antecipada sobre este fato. Antes de me tornar a voz do depois, em um ato de fúria, eu matei um pássaro. Um pássaro branco. Completamente branco. Ele era famoso pelo seu canto. Tinha um som diferente dos outros, sabe? Os outros era um som vocal marcante, semelhante a um alarme, um som robótico. Lembrava até um instrumento musical indiano. Confundia a gente. Parecia um som de internet de escada. Coisa antiga. Mas se ouvia a boa distância. Logo a sua voz era potente, não. Era um grito. Era estridente. Eu matei a voz da Mata Atlântica. Ele ficava sempre no alto, vaidoso, ficava em cima, me via de cima, das árvores frutíferas comia e me observava. Ele tinha 2 asas. Um dia apareceu com uma quebrada. Não sei de fato o que houve. Acho que deve ter se envolvido numa briga com outro pássaro branco. Outro do bando dele que também buscava ficar na parte de cima. Pássaros brancos brigam muito entre si. E com os outros também. Bom, nesse dia eu já estava aqui nessa gaiola. Ah, eu não falei dessa parte. Eu cresci aqui nessa gaiola construída por essa araponga. Este pássaro branco. Eu peguei o que eu tinha. Eu tratei sua asa quebrada. Peguei as folhas, um pedaço de tronco que me sustentava, todo o conhecimento herdado, todo. E cantei para minha mãe pedindo que eu curasse.
Eu não lembro exatamente quando foi a primeira vez que eu fiquei completamente seduzido por você, pássaro branco. Também não lembro quando seu canto invadiu os meus ouvidos e, na verdade, eu não tenho lembrança de ter voado com você por aí. Mas eu ainda consigo lembrar o dia que você veio em minha direção e pousou sobre minha cabeça. Eu tive medo. Medo, pois o que eu vi acima da minha cabeça eram suas garras afiadas e o seu olhar fixo no horizonte. E nessa posição você conseguiu afastar os outros pássaros que desejavam pousar sobre minha cabeça. Eu já tinha ouvido histórias de pássaros brancos nessa terra, de invasão. Eu tinha lido em algum lugar. Uma vez, uma garotinha negra que achava que era guerreira entrou mata dentro. Mesmo sabendo dos perigos de ser uma garotinha negra, a jovem decidiu desbravar a mata para banhar-se no rio. Em sua aldeia, as mulheres mais velhas instruíam as mais novas e compartilhavam as estratégias para sobreviver naquele local. Mas a garotinha que se sentia guerreira ficava incomodada com o fato de não poder circular tranquilamente. Foi então que ela teve a ideia de pintar seu corpo negro com a tinta branca que os adultos utilizavam para fazer desenhos em seus corpos nos rituais. Ela jogou a tinta branca no corpo inteiro e ficou no sol esperando secar para poder sair pela mata. Ela estava inteiramente branca e sentiu pela primeira vez que estava livre. Ela pôde circular por horas. Brincou sozinha por horas. Colheu os frutos por horas. Ela pôde ser livre por algumas horas e até descansou numa árvore sem que ninguém a despertasse. Quando encontrou o rio, não resistiu, e a água fria tirou completamente a tinta branca que cobria seu corpo negro. Desesperada, ela correu para a aldeia com medo dos perigos que os adultos contavam. Até que no meio do caminho ela foi surpreendida por aqueles que diziam serem os donos daquela mata e daquele rio. Eles bateram tanto na garotinha que se sentia guerreira e só a deixaram viva para que ao chegar na aldeia todos soubessem seus limites. Eu não lembro quando foi a primeira vez que eu fiquei completamente seduzido por você, pássaro branco. Também não lembro quando foi a primeira vez que o seu canto invadiu os meus ouvidos. E na verdade eu nem tenho a lembrança de ter voado com você por aí. Antes de tudo, antes de me tornar a voz do depois, eu estive aqui, apertadinho entre os arames. E isso pode ter influenciado a minha estrutura corporal, a minha base, o meu jeito de ficar em pé, a forma como que toco nas coisas, como danço, como falo, como me vejo e como vejo vocês. Como podem ver, essa voz habita um corpo negro. Sim, um corpo negro. Vejam. Reparem. Consegue observar este corpo negro? Como eu ainda estou me apresentando, eu peço licença para aprofundar ainda mais sobre mim. Eu sei. Vocês devem estar achando que é completamente estranho eu pedir licença outra vez. Afinal, você e seu bando voam livremente e canto, como já disse, um canto que se pode ouvir a quilômetros. E estando eu aqui, neste lugar com uma voz que fala, e vocês, como meus ouvintes, é completamente desnecessário, incoerente e ridículo. Mas a estrutura é essa. E é desconfortável.
E é um ato redundante toda vez ter que pedir posso falar? E explicar inúmeras vezes que sim, o pássaro era branco, completamente branco. Eu matei um pássaro branco, completamente branco. Ele era famoso pelo seu canto. Tinha um som diferente dos outros. Sabe os outros? Era um som vocal marcante, semelhante a um alarme. Um som robótico. Lembrava um instrumento musical indiano. Confundia a gente, parecia um som de internet de escada, coisa antiga. Mas se ouvia a boa distância. Logo a sua voz era potente. Não! Era um grito. Era estridente. Não, peraí, gente. Não tá rolando. Eu não tô confortável aqui. Não tá rolando assim pra mim. Eu preciso rever, eu preciso organizar melhor as ideias. Não tá estranho. Tá estranho, Dani, porque mesmo que você tenha trabalhado comigo, quando eu falo pássaro branco, a minha voz já vai pra esse lugar que eu não sei nomear, sabe? E aí ficar nesse lugar da ilusão não tá fazendo muito sentido pra mim. É estranho ficar... Não tô gostando, gente. Porque enquanto a gente tá aqui, semana passada mataram um menino lá onde eu moro. Gilberto. Mataram um menino. E não é a primeira vez. E nem vai ser o último. A gente sabe disso. Porque isso acontece diariamente, todos os dias. Me empresta o texto, por favor, Dani. Essa parte aqui do texto, quando eu quis falar perigo, situação que se encontra sob ameaça, resistência ou a integridade de uma pessoa animal, eu queria trazer isso, entendeu? Mas não tá dando conta. O que eu tô querendo dizer não tá dando conta aqui, entendeu? Eu tô querendo organizar as palavras melhor, porque eu me sinto em perigo. Eu já me senti em perigo diversas vezes. Mesmo sendo preto, de pele clara, miscigenado, eu já me senti em perigo diversas vezes. Quando eu entro no processo criativo, que eu sou o único. Sabe, o único, aquele que fugiu da curva, aquele que driblou a estatística, aquele que é a exceção, aquele que... Sabe? É como eu me sinto em perigo. Sabe? O que venceu, o que persistiu, o que foi até o fim, aquele que o mesmo não, ele persistiu. Tava ali, firme, forte. Palhaçada. Vocês acreditam nisso? Eu me sinto em perigo exatamente agora, nesse processo aqui, porque quem sabe lá fora, não terminando aqui essa gravação, não tenha um ativista que é branco, que queira me prender porque eu matei um pássaro, um bicho, um animal, que sim, é um crime punível de detenção, sim, mas porque era um símbolo da paz que vocês criaram. Eu me sinto em perigo exatamente aqui. Porque quando eu falo matei um pássaro branco, vocês voltam a me olhar com aquele olhar que vocês estão acostumados a me ver. Sabe aquele olhar? De suspeito. Eu me sinto em perigo, gente. É como a gente anda lá todo dia, a gente se sente em perigo constante, todo o tempo inteiro, perigo. Só por ser um morador da periferia, eu me sinto em perigo. De repente tem aqueles carros pretos que perseguem a gente preta, eu me sinto em perigo. Eu matei a voz da Mata Atlântica. Eu não nasci para ficar preso nesta gaiola. Na verdade, ninguém nasceu para isso. Nem mesmo ele que voa em cima da minha cabeça. É tão estranho não saber como é que eu fui parar aqui. E é estranho ser a voz que fala, mas ainda não ser a voz que voa. Um dia, aqui, eu acordei com uma dor enorme no meu peito. E nem mesmo os conhecimentos sobre as ervas puderam me ajudar. Era tanta dor que eu precisei rasgar o meu peito e tirar o coração. Então, o pequeno espaço da gaiola precisou ser dividido com um coração pesado que, mesmo fora do peito, pulsava no cantinho. E foi assim que me tornei um corpo de peito aberto. Um corpo que sentiu a dor. Um corpo que carrega as dores e as memórias. Um corpo que compartilha as dores e as memórias. Ele me interrompe toda vez que eu começo a falar sobre isso ou sobre qualquer coisa que eu tenho vivido aqui. Mas agora eu sou a voz do depois. E eu preciso falar. Vocês estão ansiosos para saber os motivos que me fizeram matar esse pássaro. Eu sei. Eu consigo imaginar daqui. Vocês querem dar opinião sobre o caso. Querem chamar as autoridades locais para
darem uma sentença final e por fim colocar outra vez um corpo negro numa gaiola. Eu estou mentindo? Não é assim toda vez que se mata um pássaro branco vaidoso? Não é assim que vocês se organizam? E não é só assim que vocês conseguem voar sobre nossas cabeças? Verdade, passarinho branco, é que o seu canto doeu os meus ouvidos. Eu não sabia como falar isso, mas eu preciso dizer. O seu canto não é bom. Talvez agora morto você consiga me ouvir. Espera. Pelo menos uma vez, escuta. Quando as suas cordas vocais se abrem, fazendo ecoar seu canto, eu morro. Um pouco morro. Não. Não me olhe com esse olhar de quem não sabe o que fala. Espere. Não me interrompa outra vez. Você morreu. O magnífico canto que você lança é um ruído confuso. E aqui dentro, este ruído disfarçado de canto é violento. Onde estão os pássaros pretos deste lugar? Passarinho branco, você que voa livre por aí, me diz, existe algum menino como eu fora daqui? Existe algum menino branco preso? Eu falava pra dentro. Eu engoli o que eu queria dizer. As palavras desciam goela abaixo e se misturavam com os restos dos alimentos que ele trazia para mim. Eu sentia com frequência uma má digestão e meu estômago queimava tanto. Eu sentia um calor insuportável aqui dentro e minha garganta ficava seca quase sempre. E na maioria das vezes eu não tinha água para beber. Pela falta de espaço, eu me dobrava em 1000 pedaços, curvando a minha coluna numa tentativa de achar uma posição mais confortável. Até que meus ossos começaram a crescer e nem os músculos e os tecidos puderam conter o seu crescimento acelerado. Enquanto ele, que voa, que ia e voltava, narrava suas experiências lá do alto. Era tão lindo o que ele dizia sobre os mares, rios, morros e ventos, sobre os picos e sobre os outros bichos, sobre poder voar. Eu tentava o máximo prestar atenção no que me dizia e mesmo apertadinho eu fechava meus olhos numa tentativa de usar a minha imaginação. Então, eu buscava o máximo de inspiração para fugir da realidade que me aprisionava, buscando habitar o que ele dizia. Mas tudo era tão distante. Foi quando abri o olho e o vi preparado para cagar em mim. Ele cagou uma merda fedida que só ele sabia fazer. Era tanta merda que sujou minha gaiola inteira e eu acho que ele já tinha feito isso antes, mas eu nunca havia percebido. Enquanto cagava, ele descrevia o que via para além do rio. Ele falava de suas experiências, seus sonhos, os encontros que tinha quando saía. Ele tinha orgulho de ser um pássaro branco. Eu perguntei uma vez: passarinho branco, você que voa livre por aí, me diz, existem meninos como eu fora das gaiolas? Existe algum menino branco preso como eu? Mas ele não soube responder ou não queria.
Mas enquanto isso, cagava uma merda fedida. Ele ficava na parte de cima e cagando. Ele dizia: se você quer, faça por onde, mas ele nunca me falou como. Eu estava preso nesta gaiola. Por isso eu matei um pássaro branco completamente branco. Ele era famoso pelo seu canto, tinha um som diferente dos outros, sabe os outros? Era um som vocal marcante, semelhante a um alarme, um som robótico. Lembrava até um instrumento musical indiano. Confundia a gente, parecia um som de internet de escada, coisa antiga, mas se ouvia a boa distância. Logo a sua voz era potente. Não! Era um grito, era estridente. Então você alisava o cabelo, aí você... Assim. Por muito tempo. Ai, cara, faz tanto tempo. Eu nem lembro como eu fazia direto, mas eu sei que eu fazia isso em casa, que todo mundo se reunia pra fazer. Minha família teve uma época que todo mundo alisava o cabelo, sabe? Uhum. Tinha aquele produto, acho que era Rena, sabe? Saia passando, todo mundo passava. Aí tinha uma época que fazia, e aí eu entrei nessa pira. Meu cabelo não era tão grande, porque eu também não tinha uma relação como eu tenho hoje com o meu cabelo, sabe? Não sei. Mas Acho você que parou de alisar? eu parei, acho que eu era uns 12. Nossa, gente, não é tão... Mas você parou cedo? É, né? Eu comecei a alisar o meu com 14. Parei com 16. Porque pra mulher, né, tem bem... eu acho que eu imagino que isso seja muito mais, né? Incisivo. Porque eu sempre quis... Eu sempre fiz de tudo pra me parecer branco. Fiz tudo. Alisei cabelo, pintei. Quando eu era criança, uma vez na escola, uma professora minha, ela disse que se eu comesse bastante alface, eu teria os olhos verdes. Então eu comia, desesperado. Alface. Eu acreditei nisso e eu comia muito alface, na tentativa de ter o olho verde. Aí eu lembro também que na escola, uma coleguinha disse pra um colega meu que o nariz dele era bonito e que feio era nariz de preto. Então aí à noite eu dormia com um pregador no nariz, uma tentativa de afinar, sabe? Ainda mais o meu nariz. Era louco isso, porque era toda noite. Até minha mãe descobri um dia, acho que eu comecei a acordar com o nariz machucado. E eu levei uma bronca e nunca mais eu fiz isso. Que bom. Bom, antes que vocês me julguem, eu não tinha a intenção de fazer com que esse trabalho se tornasse autoficção. Na verdade, eu nem sei o que ele é. Mas enquanto eu escrevi, eu percebi que não dava pra ficar atrás de um menino negro dentro de uma gaiola. O público não tá preparado pra esse personagem. Não tá. Quem escreve sobre eles? Não sei. O público quer um herói, deseja um herói, mas que seja um herói branco. Eu percebi que eu precisava sair desse lugar, sabe? Engraçado que eu tô falando com vocês agora e aí várias coisas estão me vindo à memória. Neste exato momento. Porque tem uma coisa que complica também nessa narrativa, nessa história, desse personagem, esse ator, é que ele não é branco, mas às vezes também ele não é preto. Ele tá no meio termo, sabe? Tá no entre. Nem lá, nem cá. E pior, cara, é que o entre é uma coisa que não existe. O meio termo não existe. É uma invenção. Esse não lugar. Eu não sou moreninho, mulato, bege, marronzinho. Eu sou negro. Negro. Quando eu entendi isso, eu matei a voz da Mata Atlântica. Ele chegou novamente com uma asa quebrada e pediu que mais uma vez eu a consertasse. Eu já nem lembro mais quantas vezes ele se feriu e quantas vezes eu precisei pegar o que tinha. As folhas, um pedaço de tronco que me sustentava e todo o conhecimento herdado e cantar para minha mãe pedindo que o curasse. E mesmo assim, com meu corpo apertadinho entre os arames, eu encontro espaço para tratar as suas asinhas quebradas. E curado, ele ocupa a posição lá em cima,
sempre me vendo de cima. Mas agora, enquanto ele narra seus dias, eu encaro fixamente numa tentativa de me proteger caso ele queira cagar outra vez. Percebendo que agora eu estou a tempo e de alguma maneira busco proteção, o pássaro branco diz: "Você sabe que eu sou o único aqui, não é?" E eu sinto medo novamente. Eu pergunto outra vez: "Existem outros guerreiros de outras cores, formas e tamanhos, sabe me dizer? Passarinho branco, você que voa livre por aí, me diz, existem meninos como eu fora das gaiolas? Existe algum menino branco preso?" E novamente, ele não responde e voa. Passarinho branco, como é para você poder voar? Por onde voa? Me fala onde é teu primeiro pouso ao sair daqui. O que tem para além do rio? Tem gente? Gente como eu? Existem outros e outras gaiolas? Já falou com um deles? O que tem? Quero saber como são tuas cores, cheiros e formas. Até onde foi? Já voou até Angola? Você nunca responde, passarinho. Eu acho que você nem existe. Talvez você seja apenas uma invenção, e por isso que eu estou aqui. Você é uma mentira inventada pelo seu bando. Vocês não suportam compartilhar o céu com outras aves e é só assim que vocês conseguem voar. Voar sobre nossas cabeças. Eu olho para o céu todos os dias. Todos os dias pela manhã eu olho para cima e eu vejo a mesma coisa. Eu vejo nuvens brancas. E por mais que o céu seja azul, o que eu vejo são nuvens brancas. A movimentação que as nuvens fazem no ar me deixa tonto e enjoado. Então, eu fecho sempre meus olhos quando isso acontece. Aí fica tudo escuro. E fica tudo bem. Eu aprendi a fechar meus olhos e enxergar tudo preto quando senti o medo pela primeira vez. Quando você, pássaro branco, cagou em mim pela primeira vez. Eu ouço vozes aqui. Elas falam comigo. Elas vêm de dentro de mim. Eu nem sei explicar isso. Mas foi assim que eu aprendi sobre este tronco que me sustenta. Essa árvore de tronco reto e casca lisa é fonte de água e energia. É símbolo de fertilidade e resistência. Dizem que os deuses, nos últimos dias da criação, haviam se esquecido de plantar baobá. Então eles jogaram direto do céu. Por isso que elas são assim, ó. Como se os seus galhos tentassem tocar o céu. Não é lindo isso? Eu sou esse menino negro que nasceu na baobá. Mas eu não nasci para ficar preso. Vocês devem estar cansados, não é? Cansados de ouvir um corpo negro falando de um pássaro branco? Cansados de imaginar um céu de nuvens brancas? Cansados de ouvir outra vez que eu matei um pássaro branco completamente branco? Eu sei. Eu também estou. E neste exato momento eu começo a se perguntar como é que ele nunca fugiu se a gaiola sempre esteve aberta? E acreditem, essa é a violência. A gaiola sempre esteve aberta, mas mesmo assim não se podia ser livre. Eu sempre desejei voar. Nós queremos voar. Mas por ter nascido aqui, eu não tive essa chance. Eu não desenvolvi asas. Vocês estão emocionados, não é? Vocês estão emocionados com o que eu falo. E nesse exato momento, começo a imaginar corpos negros no chão gritando: "Não consigo respirar!"
Vocês estão emocionados com o que eu digo. Eu consigo imaginar daqui. Vocês emocionados. Só que a emoção de vocês não é capaz de paralisar pássaros como esse que eu matei. Hoje vocês usam a palavra aliade, mas não é pra mim que vocês mentem fingindo que sentem. Vocês estão emocionados. Vocês estão emocionados, eu imagino daqui vocês quase chorando. Só que a emoção de vocês não é capaz de destruir as gaiolas e as estruturas que foram construídas pelos seus. Eu tenho orgulho de ter matado este pássaro branco. E agora será necessário matar os próximos que virão ao sair daqui. É um sacrifício diário, eu sei. Eu ouvi tantas vezes esse canto estridente, mas esse foi o último canto da araponga. Acontece que por muito tempo eu acreditei nessa mentira toda. Acontece que por muito tempo as histórias compartilhadas eram aquelas que seu bando branco escolhia. Acontece que por muito tempo pássaros negros sumiram e os meninos negros, os que não morreram, ficaram presos em gaiolas como essa. Você só não imaginaria, pássaro branco, que eu estava sempre acompanhado e que essa árvore que cruzou o continente contaria tudo sobre mim e sobre os meus. Eu sou um menino negro que nasceu nesta baobá, mas eu não nasci para ficar preso. E foi assim que matei um pássaro branco completamente branco. Matei quando saltei daquela gaiola e me tornei a voz do depois. Vejam os inúmeros pássaros negros que sobrevoam a minha cabeça agora. Eu encontrei o meu bando.